pessoal, tudo bem? Eu sou o João e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito do Espírito Santo. O texto que nós vamos trabalhar no nosso devocional está lá em João, no capítulo 20, no versículo 22, que diz assim: Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Bom, basicamente esse texto ele vai nos dizer que Jesus, após ele ter sido crucificado, após ele ter ressuscitado no terceiro dia, Jesus ele decide aparecer para os seus discípulos. Então a palavra vai nos dizer que Jesus ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E hoje nós vamos entender o porquê que Jesus soprou o Espírito antes de Atos capítulo 2, antes do dia de Pentecostes. Jesus ele deixou muito explícito, ele deixou muito notório uma grande necessidade, sabe, uma grande importância de que ele fosse para o Pai, de que ele partisse para o Pai, para que o Espírito Santo viesse. E nós vamos entender também por que Jesus deixou isso muito explícito e muito necessário. Mas a grande verdade é que Cristo ele veio para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, mas a grande verdade é que ele também veio para restaurar a criação de Deus, para conectar a criação de Deus novamente ao Criador. E outro texto que nós vamos ler, que enfatiza muito isso que nós estamos trabalhando nesse devocional, está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, que vai nos dizer assim: Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Bom, em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, vai estar nos dizendo a respeito da criação do homem, a respeito de quando Deus ele dá vida àquele barro que tinha somente um formato humano, que tinha somente um formato de ser humano. Então Deus ele sopra o sopro de vida sobre as narinas daquele ser de barro, e aquele ser de barro se torna um ser vivente. Nós podemos enfatizar também que Deus soprou a sua própria vida sobre aquele ser de barro, ou seja, Adão ele não simplesmente carregava uma vida qualquer, ele carregava a vida do próprio Deus dentro dele, porque o próprio Deus soprou a sua própria vida dentro de Adão. E nós sabemos que após Adão ter desobedecido a Deus, após Adão ter pecado, a humanidade ela se desconecta, ela é desconectada com Deus. E Cristo ele veio para restaurar, para trazer conexão novamente, para fazer com que a humanidade se conectasse novamente a Deus e andasse nessa mesma vida, sabe? Nesse mesmo plano original que Deus fez a Adão, que era ser a sua imagem e semelhança, que era andar com a própria vida de Deus dentro de si. Então lá em João, no capítulo 20, versículo 22, Jesus basicamente está restaurando, está trazendo novamente o plano original de Deus, que era fazer com que o homem fosse a sua imagem e semelhança e o homem andasse na própria vida de Deus, que a própria vida de Deus estivesse dentro do homem. Então nós vemos ele soprando sobre os discípulos o mesmo sopro que Deus soprou sobre a narina de Adão quando ele ainda era somente um ser de barro. Ele sopra o sopro de vida sobre os discípulos lá em João no capítulo 20, para que os discípulos eles fossem restaurados e conectados com Deus, com a vida de Deus, e eles pudessem transmitir essa mesma vida para a humanidade, conectando os homens novamente a Deus. É importante também nós enfatizarmos que essa mesma palavra sopro de vida, esse mesmo fôlego de vida que foi usado lá em Gênesis capítulo 2 e também em João no capítulo 20, também foi o mesmo usado lá em Ezequiel no capítulo 37, quando Ezequiel vai nos dizer a respeito da visão do vale de ossos secos e quando Deus sopra sobre aquele vale e aquele vale torna a ter vida e não mais era um vale morto. Ou seja, o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo vir para a criação, vir para os filhos de Deus, é para que os filhos de Deus fossem conectados novamente à vida de Deus e os filhos de Deus carregassem essa vida dentro de si, para que eles pudessem transmitir às outras pessoas e as outras pessoas também fossem conectadas a Deus. E o mais legal do capítulo 20 de João, né, após o versículo 22, no versículo 23, Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos que eles podem perdoar os pecados das outras pessoas, ou seja, a vida do próprio Deus estava tão impregnada naqueles homens que eles também poderiam perdoar os pecados, porque era agora a própria vida de Deus dentro deles, que estava habitando dentro deles. Então o que nós devemos tirar desse devocional é que mais do que sermos cheios do dunamis, do poder de Deus que foi derramado sobre os discípulos em Atos capítulo 2,
é muito mais importante nós sermos cheios da vida do próprio Deus em nós, para que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem, para que nós possamos transmitir vida aos que estão mortos, para que nós possamos conectar aqueles que estão desconectados com Deus no mundo, sabe? Aqueles que estão fora, sabe? Aqueles que não estão conectados com o próprio Deus. Amém? Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro devocional. Peço que vocês curtam, que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês compartilhem esse devocional com outras pessoas. Deus abençoe vocês. Nossa, gente.